É obrigatório vender tudo para seguir Jesus? Essa é uma excelente pergunta, e a resposta depende de distinguir o mandamento universal de uma prática circunstancial. Muitas pessoas misturam textos diferentes e acabam concluindo que todo cristão deveria vender todos os seus bens. Vamos analisar as Escrituras. Primeiro, há um caso específico em que Jesus disse ao jovem rico: Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. Evangelho de Mateus 19, 21. Essa ordem não foi dada a todos os discípulos, mas àquele homem em particular. O problema dele não era possuir riquezas, mas ser possuído por elas. Jesus revelou o ídolo do seu coração. Prova de que isso não era um mandamento para todos é que vários discípulos continuaram tendo casas e bens. O apóstolo Pedro, por exemplo, ainda tinha casa. Mulheres piedosas sustentavam Jesus e os discípulos com seus recursos. O problema nunca foi ter bens, mas colocar a confiança neles. Agora, quanto ao livro de Atos, encontramos: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos dos Apóstolos 2, 44 e 45. E novamente em Atos 4. Esse texto descreve o que aconteceu na igreja de Jerusalém após o Pentecostes. Havia milhares de novos convertidos, muitos vindos de outras regiões, e surgiu uma necessidade extraordinária. Os irmãos, voluntariamente, venderam propriedades para socorrer os necessitados. O ponto importante é que isso foi voluntário, não obrigatório. Isso fica muito claro em Atos 5. Quando Ananias e Safira venderam uma propriedade, Pedro disse: guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder. Ou seja, Pedro reconhece que eles não eram obrigados a vender nem a entregar todo o valor. O pecado deles foi mentir ao Espírito Santo, não deixar de doar tudo. Além disso, nas cartas dos apóstolos nunca aparece uma ordem para que todos os cristãos vendam seus bens. Pelo contrário, quem trabalha deve sustentar sua família. Os ricos são exortados a serem generosos, não a se tornarem pobres. A igreja deve ajudar os necessitados, mas de forma voluntária e conforme as possibilidades de cada um. O apóstolo Paulo escreve que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segunda Epístola aos Coríntios 9, 7. Portanto, a aplicação para hoje é esta: não existe um mandamento para todo cristão vender todos os seus bens. Existe, sim, o mandamento de colocar Cristo acima de qualquer riqueza. O cristão deve ser generoso, socorrer os necessitados e estar disposto a abrir mão de qualquer bem se isso for necessário por causa de Cristo. Se Deus chamar alguém a vender tudo para uma missão específica, essa pessoa deve obedecer. Mas isso é um chamado individual, não uma regra para toda a igreja. Em resumo, em Atos vemos um exemplo de amor sacrificial, não a instituição de um voto obrigatório de pobreza. A essência do ensino permanece a mesma. Tudo o que possuímos pertence a Deus, e devemos administrar nossos bens para a glória dele, ajudando o próximo e colocando Cristo acima de qualquer patrimônio. Essa é a interpretação que melhor harmoniza os evangelhos, Atos e as cartas apostólicas, e ela é amplamente sustentada pela teologia reformada.